O nosso assunto na aula de hoje são as bacias hidrográficas. Assunto esse que dá continuidade à aula anterior, em que iniciou-se as discussões relacionadas à hidrosfera ou as discussões que envolvem a hidrografia. Então, dentro das bacias hidrográficas, a gente dá continuidade aí ao assunto que foi iniciado na aula anterior. E para começarmos aí a nossa discussão do dia, é interessante definir o conceito do o que seria uma bacia hidrográfica. Então a gente vai entender que uma bacia hidrográfica, ela é toda região que é banhada por um rio principal, os seus afluentes e seus subafluentes, além das terras que são banhadas por eles. Então, é essa a definição que a gente vai ter a partir deste momento, sempre que a gente lê, ouvir aí em algum local o termo bacia hidrográfica. No nosso slide, tem aqui representada a bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Então, o limite da nossa bacia hidrográfica é a linha que está demarcada aqui em vermelho pelo mapa. Então, observando aqui pelo cursor do mouse, nós conseguimos observar a área que ela é delimitada, então, pela bacia hidrográfica. Então, eu percebo o meu rio principal, além do rio principal, a presença dos afluentes, e, além dos afluentes, eu tenho também os subafluentes, que vão abastecer aí o meu rio principal. Então, bacia hidrográfica, toda a região banhada pelo rio principal, afluentes e subafluentes, mais as terras que são banhadas aí por eles. No caso, banhadas aí pelas águas que compõem a minha bacia hidrográfica. Dentro do assunto das bacias hidrográficas, é importante a gente fazer a delimitação entre uma bacia hidrográfica e outra. E eu vou fazer isso com base nos divisores de água. Então, as partes mais elevadas do meu relevo, elas demarcam as linhas divisórias, ou seja, elas marcam os limites, elas estão delimitando as áreas que compõem uma bacia hidrográfica e outra. Essa imagem colocada no nosso slide, ela já foi até apresentada para a gente aí em aulas anteriores, no momento em que nós também falamos um pouco sobre os divisores de água. Então, eu consigo perceber aqui pela imagem, a linha que está sendo demarcada aqui no meio em amarelo, observando pelo cursor do mouse, que é o ponto de maior altitude do meu relevo. Então, esse ponto de maior altitude aqui do meu relevo é ele que está fazendo a divisão entre uma bacia hidrográfica e outra. Então, esse ponto de maior altitude, vou observar que do lado eu tenho aqui as minhas áreas de encosta. Essas áreas de encosta, a gente pode encontrar uma denominação para essas áreas também de vertentes. Então, sempre que a gente encontrar o nome vertentes, então as vertentes nada mais é do que as encostas. Então, as áreas de encostas também recebem essa denominação de vertentes. Então, essa que é a função do divisor de águas. Ele faz a divisão entre duas bacias hidrográficas. Então, ele está delimitando as áreas das bacias hidrográficas. Então, essa bacia hidrográfica, marcada aqui pelo cursor do mouse, então, eu tenho aqui o rio principal, com os meus afluentes e subafluentes, e toda essa região aqui ela está sendo coberta por essa bacia hidrográfica. Já a área de cobertura da outra bacia hidrográfica, ela é bem delimitada porque eu tenho aqui o meu divisor de águas. Então, ele faz uma distinção muito clara entre uma bacia hidrográfica e outra. Então, se eu precisar encontrar o local em que eu vou ter esse divisor de água, basta eu procurar os pontos aí de maior altitude dentro do meu relevo, que aí eu vou descobrir que naquele local eu tenho ali o meu divisor de águas. E o nosso primeiro slide, a gente conceituou uma bacia hidrográfica. Só que é bastante comum a gente fazer uma confusão entre a ideia de bacia hidrográfica e a ideia de rede hidrográfica. Então, existe aí uma diferença entre esses dois conceitos, a gente tem que saber fazer essa diferenciação. Então, eu coloquei aqui no slide
É importante diferenciar rede hidrográfica de bacia hidrográfica. No caso da rede hidrográfica, ela faz parte, ela está contida dentro da minha bacia hidrográfica. Então, a rede hidrográfica ela faz parte da bacia hidrográfica. E observando pela imagem que foi colocada aqui no nosso slide, ó, na rede hidrográfica, eu tenho a presença do rio principal. Então, esse rio principal ele é abastecido pelos afluentes e pelos subafluentes. No caso da bacia hidrográfica, além do rio principal, dos afluentes e dos subafluentes, eu levo em conta também as áreas que são abastecidas pelas águas dessa bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica ela é um conceito, digamos, mais amplo do que a ideia da rede hidrográfica. Então, a rede hidrográfica ela está contida, ela faz parte da bacia hidrográfica. Então, quando eu quero falar, por exemplo, de uma região que ela é abastecida lá pelas águas de um rio, essa região que é abastecida pelas águas dos rios, ela compõe uma área da bacia hidrográfica. Rede hidrográfica é só o rio principal, afluentes e subafluentes. Quando eu pego as regiões que são cobertas aqui pelas águas desses rios, eu tenho então a delimitação da minha bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica engloba, além dos rios, toda a área banhada por eles. Então, agora, a gente já conceituou a bacia hidrográfica e já fez a distinção entre a bacia hidrográfica e a rede hidrográfica. A gente agora já tem clara essa ideia que a rede hidrográfica faz parte da bacia hidrográfica aqui, então. Então, quando eu penso nessa ideia da bacia hidrográfica, eu tenho que pensar na seguinte situação, que essa bacia hidrográfica, já que ela vai abastecer as regiões ali no entorno, como que será feita a utilização dessas águas? Porque essa água ela vai abastecer a população, ela vai abastecer as propriedades rurais. Então, as propriedades rurais elas necessitam aí da água para o processo de irrigação. Posso ter também uma área em que eu tenha a presença de indústrias. Essas indústrias elas precisam lá da água e essa água vem das bacias hidrográficas. Então, como que eu vou delimitar quem tem o direito de utilização dessas águas? Porque se eu for imaginar, se eu pego lá de repente uma grande propriedade rural, um grande fazendeiro, esse grande fazendeiro ele pode utilizar um percentual bastante considerável das águas dessa bacia hidrográfica, de maneira que a população que vai ser abastecida ali, ela vai ser prejudicada de alguma maneira, porque eu vou ter uma redução do fornecimento de água ou, em alguns momentos, até a interrupção do fornecimento de água, porque eu tenho aqui uma propriedade rural que antecede a minha propriedade, e essa propriedade rural ela tem ali utilizado boa parte das águas dessa bacia hidrográfica. Então, as residências vão ficar desabastecidas, o setor industrial pode ficar desabastecido. Então, como que isso funciona? Como que eu vou delimitar quem é que pode utilizar essas águas? Essa função, ela deveria caber ali ao poder público, seja lá o município, o estado ou a União. Só que a gente sabe que o poder público dificilmente ele consegue fiscalizar e administrar, controlar todos os usos possíveis para a água. Então, nesse caso, surgiu aqui os comitês de bacias hidrográficas. Então, os comitês de bacias hidrográficas, coloquei aqui no slide, são espaços que representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica, ou seja, as pessoas que são abastecidas por essa bacia hidrográfica, elas vão discutir, vão deliberar a respeito da gestão dos recursos hídricos, compartilhando responsabilidades de gestão com o poder público. Então, o poder público ele atribui à população a gestão das águas dessa bacia hidrográfica. Então, esse comitê ele tem um papel muito importante, que as decisões desse comitê elas têm, digamos assim, o poder de legislação. Então, os comitês eles auxiliam o poder público deliberando sobre o uso da água, quem é que pode ou não fazer a utilização.
Então, a imagem contida aqui no nosso slide mostra essa situação e que eu tenho aqui diversos tipos de pessoas aqui com diversos tipos de interesses sobre a utilização da água, e aqui eles vão deliberar, observar quem é que pode utilizar e se eu posso fazer uma determinação aqui em que todo mundo vai poder utilizar, mas dentro de um determinado limite para que todo mundo consiga ter a utilização da água sem que falte para alguém. Então, não vou ter lá, como no começo aqui da nossa explicação, falei lá de um grande fazendeiro, ele vai poder utilizar as águas da bacia hidrográfica, porém ele vai ter um limite de captação dessa água, porque senão ele vai desabastecer o restante da população ao longo dessa bacia hidrográfica. Então a gente tem que sempre observar essa situação, essa que é a função dos comitês. Então, por meio de discussões e negociações democráticas, que os comitês avaliam os reais e diferentes interesses sobre os usos das águas das bacias hidrográficas. E esses comitês, eles possuem poder de decisão e cumprem papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão das águas nas bacias. Então, que o comitê deliberar tem o poder de lei, só que isso é feito de forma democrática. Então, vou ter representantes, por exemplo, imaginem que eu tenho lá uma empresa privada e essa empresa privada quer utilizar as águas da bacia hidrográfica para a construção de uma usina hidrelétrica ou para a construção de uma indústria. Então, esses representantes, seja lá da hidrelétrica ou da indústria, eles vão se reunir com o comitê da bacia hidrográfica e vão ali explicar quais são as necessidades que eles vão ter em relação à utilização da água, e o comitê ele vai deliberar falando, olha, esse volume de água que você quer utilizar não é possível, porque se você utilizar esse limite, você vai desabastecer outros setores aí ao longo da bacia hidrográfica. Então você pode utilizar até o limite de X metros cúbicos, por exemplo, de água. Então essa que é a deliberação do comitê. Então as discussões elas são feitas em caráter democrático, com representantes aqui de todos os setores que vão, de alguma maneira, fazer uso das águas de uma bacia hidrográfica. Então é super importante entender aqui o papel e a função dos comitês aí de bacias hidrográficas. No nosso próximo capítulo, a gente discute a questão das águas com um foco mais direcionado para o território brasileiro. A gente pode voltar a fazer aí alguns comentários em relação aos comitês de bacias, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as bacias, ou pelo menos as principais bacias hidrográficas do território brasileiro. E aí, quando a gente for falar das principais bacias do Brasil, a gente pode voltar aqui nesse assunto dos comitês e fazer uma discussão um pouco mais aprofundada aí, desse tema. Na sequência aqui dos nossos slides, eu tenho um mapa mostrando aqui para a gente as principais bacias hidrográficas do mundo. Então, apenas a título aqui de ilustração, a gente consegue observar que eu tenho as numerações aqui no mapa e eu tenho a legenda correspondente aqui para a gente conseguir fazer a identificação dessas bacias hidrográficas. Bacias que são importantes para a gente aqui, ó, a bacia hidrográfica de número 6 e a de número 7. Então, quando eu vou aqui na minha legenda para fazer a correspondência, eu tenho aqui a bacia amazônica e a bacia do Rio Paraná. São duas bacias hidrográficas importantes aqui no sentido de abastecer o território brasileiro. Então, esse mapa ele tem mais aqui o caráter ilustrativo, mostrando como que as bacias hidrográficas estão distribuídas aí ao redor do mundo. Então, eu comentei a respeito da questão das bacias, dos comitês de bacias hidrográficas. Então, esses comitês, eles são válidos para deliberar sobre o uso da água aqui no Brasil. Então, se eu pego as bacias hidrográficas em outras regiões aí do mundo, eles vão ter lá regras específicas para deliberar sobre o uso, sobre a utilização dessas águas. Então, eu falei dos comitês aqui, porque eles são importantes para entender a situação do Brasil, que a gente vai discutir na sequência, no próximo capítulo do nosso material didático. Outro assunto interessante, importante para a gente, diz respeito à questão da água subterrânea
e também relacionada à questão dos aquíferos. Então, foi colocado aqui no slide que cerca de 1/3 de toda a água continental ela está armazenada no solo ou no subsolo. Então, ela é retida aqui nas rochas impermeáveis. Então, quando eu tenho lá a precipitação, as chuvas, parte dessa água ela vai infiltrar, ela vai infiltrando aqui, passando pelas rochas que oferecem maior porosidade, até um determinado momento em que ela vai ficar armazenada no solo ou no subsolo, que é o que está mostrando a nossa imagem aqui no slide, a distribuição da água no subsolo. Então, a água aqui tem lá o processo da chuva, essa água ela vai infiltrar. Então, eu tenho aqui as camadas da minha rocha e partes dessa rocha oferecem aqui os chamados poros. Então, elas são áreas em que permitem a passagem dessa água. Então, através dessas rochas de maior porosidade, essa água ela vai infiltrando nas camadas aqui do meu solo, até o ponto em que ela vai chegar em uma área em que eu tenho lá a rocha quase que impermeável. Então, essas rochas impermeáveis, elas fazem o papel como se fosse uma espécie de caixa d'água. Elas vão armazenar essas águas aqui no subsolo. Então, essa água subterrânea vai dar origem para a gente aí aos chamados aquíferos. Isso é importante porque a extração da água subterrânea ela exerce um papel de grande relevância quando eu penso na prática da irrigação, principalmente quando eu imagino aqui as áreas em que eu tenho maior escassez de chuvas. No caso do Brasil, a gente sabe que a gente tem a área do semiárido no Nordeste, que ali eu tenho problemas relacionados ao volume de chuvas. Então, a água subterrânea tem um papel muito importante. Eu posso retirar essa água do solo ou do subsolo e essa água pode abastecer a população e pode ser aí também utilizada no processo de irrigação. Claro, se o volume de chuva ele é menor do que em outras regiões, claro que proporcionalmente também o volume de água que eu vou ter aqui no subsolo ele vai ser menor do que em outras áreas. Mas é possível, através de poços, fazer a retirada dessa água subterrânea aí para a utilização humana e também para o processo lá de irrigação, para a agricultura. Então, os subsolos são compostos aqui por sedimentos, no caso, areia e o cascalho, que a gente mostrou na tela anterior, é aquele tipo de solo mais permeável, que eu tenho maior porosidade. Então, ele permite a passagem da água com mais facilidade. Então, essa água ela infiltra no solo com mais facilidade até o momento em que ele vai atingir ali camadas rochosas que são mais impermeáveis. E ali, então, essas rochas impermeáveis elas vão armazenar essas águas, formando, então, os aquíferos, os reservatórios de água subterrânea. Mais uma vez, cito aqui caso que envolve o Brasil, bastante comum, provavelmente a boa parte de vocês aí já devem ter ouvido em algum momento falar sobre o aquífero Guarani. Então, o aquífero Guarani, em termos de extensão, é um aquífero gigantesco que pega áreas no Brasil e até em outros países aqui da América do Sul. Então, o aquífero Guarani ele extrapola as fronteiras do Brasil. Só que além do aquífero Guarani, um outro aquífero que a gente vai detalhar no próximo capítulo e que é essencial para o país, é um aquífero pouco conhecido pela população, porque ele está localizado na região norte, que é o aquífero chamado de Alter do Chão. Então, esse aquífero ele é extremamente importante. Ele é menor em termos de extensão do que o aquífero Guarani, porém, em volume de água, ele é superior ao aquífero Guarani. Então, ele tem um volume de água superior e água de melhor qualidade. Por que a água deste aquífero na região norte, aquífero Alter do Chão, ela é de melhor qualidade do que as águas do aquífero Guarani? O Guarani ele está no subsolo ali na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Então, parte da água do aquífero Guarani ela já está
contaminada. Então, não é uma água de tanta qualidade se comparada com a água do alter do chão. Não estou falando aqui que toda a água do aquífero Guarani está contaminada. Eu tenho alguns trechos ali do aquífero e em alguns trechos eu já tenho sinais de poluição nessa água subterrânea. Então, a água do alter do chão, ela é uma água de melhor qualidade do que a água do aquífero Guarani, mas são dois aquíferos extremamente importantes. O maior aquífero 100% localizado em território nacional é o alter do chão, e o aquífero Guarani, em termos de extensão, ele é o maior de todos aí, porque ele vai extrapolar as fronteiras, então ele vai estender aqui para Argentina, Paraguai, Uruguai, além do Brasil. Então extrapola as fronteiras nacionais. Já o alter do chão, ele é 100% localizado no Brasil, na faixa norte aqui do nosso território. Então, ter em mente a questão da água subterrânea e dos aquíferos e a importância que ela tem para a população aqui em relação ao abastecimento, em relação à irrigação e também levando em consideração o que ela é uma reserva importante em casos aí de necessidade. Então, a gente teve num passado nem tão distante assim, Belo Horizonte, cidades da região metropolitana, correndo o risco aqui de ter o racionamento de água. Por quê? O abastecimento de água da população, ela vem de alguns reservatórios e como vinha ocorrendo nos últimos anos um regime pluviométrico inferior ao esperado, já estava chovendo menos do que seria o ideal, esses reservatórios diminuíram bastante o seu volume. Então, a saída seria a captação da água subterrânea. Só que a Copasa, que é a Companhia de Saneamento aqui de Minas Gerais, ela não estava preparada para essa situação de ter que fazer a captação da água subterrânea, porque eu tenho um custo também para que isso seja feito. Então, assim, em caráter emergencial, começaram a criar aí projetos para fazer essa captação se chegasse a uma situação extrema de começar a ocorrer aí racionamentos constantes em vários bairros, por exemplo, de Belo Horizonte ou das cidades aqui da região metropolitana. A gente acabou tendo uma melhora aí nos últimos anos, que o volume de chuvas ele foi gradativamente aí, aumentando, então recompôs boa parte das águas desses reservatórios. Então, no início agora de 2020, a gente chegou a ter 100% aqui de alguns reservatórios que abastecem as regiões metropolitanas. Então, a gente teve, digamos assim, uma melhora no volume de água dos reservatórios, porém, em casos emergenciais, a saída seria a captação da água subterrânea, por mais que eu tenha um custo aí mais elevado do que retirar água diretamente dos reservatórios. Chego aqui ao assunto que envolve as águas oceânicas. Então, mais de 70% da superfície da Terra ela é coberta pelos oceanos e mares. Então, observando pela imagem colocada aqui no slide, eu consigo perceber que eu tenho um volume muito maior de águas do que de áreas continentais. Então, os oceanos aqui, o Pacífico, o Atlântico, o Índico, eles acabam ocupando cerca de 70% da superfície terrestre. E aí eles possibilitam não apenas a existência da água marinha, como também dos seres que habitam as áreas continentais e as ilhas que eu tenho espalhadas aí. Então, as águas do oceânicas, elas são importantes, apesar das águas serem salgadas, mas eu lembro para vocês que quando eu tenho esse processo de evaporação das águas oceânicas, então essa passagem da água do oceano do estado líquido para o estado gasoso, depois ela vai se condensar e voltar para a superfície em forma de precipitação. Então, nesse processo do ciclo hidrológico, essa água ela é dessalinizada. Então, quando essa água retorna aqui na superfície, ela já é uma água própria para o consumo. Então, por isso que eu estou colocando aqui que, além da vida marinha, ela é importante para qualquer ser vivo que ocupe as áreas continentais. Então, é importante sempre preservar aqui as águas oceânicas. Então, dentro ainda desse assunto, a gente tem que fazer aqui uma distinção que é comum de ocorrer também em confusão
em relação a conceitos entre mar e oceano. Então, qual que é a diferença entre mar e oceano? Ou é tudo a mesma coisa? Ah, não sei qual que é a diferença, não precisa de saber isso não. Claro que precisa. Então, a gente vai fazer aqui a distinção entre o que seria o conceito de mar e oceano. Então, em geral, coloquei aqui no slide que os mares, eles são limitados ou cercados quase que totalmente pelos continentes, enquanto os oceanos não. Na prática, o que significa isso? O mar nada mais é do que a parte do oceano que chega até o continente. Então, o mar ele é uma parte do oceano. O mar são as águas oceânicas que chegam até o continente. Então, essa é uma das maneiras que eu tenho para fazer a distinção entre mar e oceano. A segunda diferença que eu posso colocar entre mar e oceano, essa bem nítida, diz respeito à questão da extensão. Então, o volume de água que eu tenho nos oceanos, ele é superior ao volume de água que eu tenho, então, nos mares. E aqui, a imagem colocada no slide, ela ilustra bem essa situação das diferenças entre mar e oceano. Então, observe que eu tenho aqui a região que foi colocada na imagem do nosso slide, que é o Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho ele é parte do Oceano Índico, só que ele vai ganhar a denominação de mar porque é o momento em que eu tenho o encontro dessas águas oceânicas com as partes continentais. Então, o momento em que eu tenho a água oceânica em contato com a área continental é o mar, e o restante da extensão eu tenho o oceano. Volume de água oceânica muito superior ao volume de água que eu tenho no mar. Então, agora a gente já consegue fazer essa clara distinção entre mar e oceano. Já que agora a gente já tem essa distinção, eu posso fazer uma classificação aqui em relação aos tipos de mares. Então, os mares eles vão ser classificados aqui de 3 maneiras. Eu vou chamar os mares de costeiros ou abertos, mediterrâneos ou interiores, ou então fechados ou isolados. Então, são esses 3 os tipos de classificação que eu tenho em relação ao mar. No caso do primeiro tipo, que é o mar costeiro ou aberto, é quando o acesso ao oceano ele é aí bem amplo. É o que está sendo mostrado na primeira imagem aqui, ó, o mar aberto, o mar do Caribe, observando a imagem aqui do slide. Ó, e o que acontece? Eu tenho esse ponto em que o acesso ao oceano aqui ele é bem amplo. Então, a área continental para acesso aqui ao oceano é uma área extremamente ampla. Então, é o mar costeiro ou mar aberto. O mar que eu classifico como mediterrâneo ou interior é quando a comunicação do oceano com as áreas continentais aí, ela vai se dar por meio de canais ou estreitos, que é o mar interior aqui, que foi colocado o Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho tem um estreito, uma passagem menor aqui do que a do mar aberto, para que as águas oceânicas cheguem aqui até as áreas continentais. Então, o mar Mediterrâneo ou o mar que eu vou chamar de interior. Mediterrâneo ou interiores. E, por fim, o mar fechado ou isolado, que é a última imagem aqui do slide, quando as áreas aqui elas são completamente cercadas por terra, ou seja, eu não tenho acesso direto ao oceano. Então, observa aqui na imagem o Mar Cáspio. Então, eu não tenho a ligação direta aqui com o oceano, que nem eu tenho no Mediterrâneo interior e no mar costeiro ou aberto. Então, os 3 tipos de mares aqui, só para que a gente consiga fazer aqui as devidas distinções. Além dos tipos de mares, eu tenho ainda os golfos e baías. Então, um golfo, qual que é a diferenciação entre golfo e baía? O golfo, ele consiste numa grande entrada do mar em direção às áreas continentais. Então, a grande entrada de mar terra adentro, que é o que está sendo mostrado aqui na imagem, no Golfo da Guiné. O que está acontecendo com as águas marinhas aqui? Elas estão adentrando o espaço continental. Então, consiste numa grande entrada de mar, terra adentro. Em contrapartida, a baía é uma entrada menor. Então, olha aqui, a Baía de São Marcos, eu consigo observar que a entrada de água nas áreas continentais ela é muito menor
do que nas áreas de golfo. Então, é simplesmente essas as diferenças que eu tenho entre Golfo e Baía, e também fazendo a delimitação em relação aos tipos de mares. Chego aos nossos exercícios aqui do dia. Então, na aula de hoje, coloquei questões bem tranquilas, questões bem fáceis aqui, para que a gente consiga fazer a resolução com tranquilidade. Então, na questão número 1, fala que as águas subterrâneas são amplamente utilizadas em áreas urbanas brasileiras. Uma das atividades comuns que interfere na infiltração de água no subsolo nesses espaços e reduz a absorção subterrânea de água corresponde a ou ao. Então, o que impede o processo de infiltração dessa água aqui no subsolo? Será que seria o estabelecimento das ilhas de calor? A gente vai observar aqui que as ilhas de calor ele é um processo que a gente vai detalhar ele mais à frente aqui, que ele é a substituição de áreas verdes por espaços impermeabilizados. Poderia gerar uma dúvida aqui na letra A, mas eu tenho uma opção melhor do que as chamadas ilhas de calor. A letra B fala do aumento da altura das edificações, então ter lá prédios mais elevados, com a quantidade maior de andares, não é isso que vai, de alguma maneira, interferir no processo dessa água que vai infiltrar no subsolo. Então, eu vou descartar a letra B. A emissão de CO2 por veículos com motores que funcionam por meio da queima de combustíveis fósseis. Então, a emissão de CO2 ela vai ser problemática no sentido de agravar problemas relacionados ao efeito estufa, mas ela não vai impedir diretamente a questão da infiltração aí da água do solo, ou interferir nessa infiltração, diminuição do volume de água que infiltra no solo. Ela vai interferir lá no efeito estufa. Destino de resíduos sólidos em lixões. Então, o fato de depositar mais ou menos lixo aí nos lixões ou nos aterros sanitários não vai interferir em grande medida no processo de infiltração da água do solo. Mas o asfaltamento das vias, que é a letra E, nesse caso, sim. Se eu tenho a cobertura das áreas que eu tenho ali, que seria o solo aberto, o solo permeável, que permite a infiltração da água, se eu estou cobrindo essas áreas com concreto, que é o asfaltamento das vias, aí sim eu estou interferindo na infiltração de água no subsolo. Então, na questão número 1, a gente vai ficar com a letra E como sendo a alternativa mais viável aqui, no sentido de interferir no processo de infiltração na água no subsolo. Então, questão número 1, ficamos com a alternativa E. E na questão número 2, fala que uma bacia hidrográfica representa toda a área em que há uma mesma drenagem de água envolvendo sempre um rio principal e os seus afluentes e subafluentes, que juntos formam uma rede hidrográfica. A consideração principal para distinguir ou separar uma bacia hidrográfica da outra é a extensão do rio principal, o limite entre os divisores de água, a hierarquia que compõe a rede hídrica, a quantidade de chuvas e suas direções e as oscilações nas formas de relevo. Então, a melhor alternativa para separar ou distinguir aqui uma bacia hidrográfica da outra são os divisores de água, que a gente falou nos slides durante a nossa aula. Nós mostramos que os divisores de água, que são as áreas mais elevadas dentro do meu relevo, elas fazem a distinção entre uma bacia hidrográfica e outra. Então, eu tenho a área mais elevada, então eu tenho, na sequência, nas margens, as áreas de encosta, ou, falei que a gente pode chamar também essas áreas de encosta de vertentes, e elas fazem a divisão entre uma bacia hidrográfica e outra. Então, questão número 2, a alternativa para a gente aqui é a letra B, o limite entre
os divisores de água. Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa apresentação de slides.